Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar com os irmãos com essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, que se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. O tema é: como podemos vencer a tentação? Acredite que Deus tem um escape para você e para todos nós. A tentação não se torna pecado até que concordemos com ela. Então, o caminho da resistência é o caminho da fuga. Resistir à tentação é o melhor para cada um de nós. Resista à tentação e seja um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer aqui uma oração e pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao nosso coração. Meu glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que eu entro em Tua presença e eu te pedir, Senhor, que me perdoe por todos os meus pecados, por todas as nossas falhas. Perdoe, Pai, cada um de nós. É o que eu te peço, meu Pai. E te agradeço pelo novo dia, pela uma nova oportunidade. E peço que o Espírito Santo de Deus se faça presente e fale aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em 1 Coríntios, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará atentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então aqui em Coríntios diz que não veio sobre mim, sobre você, a tentação, sem que antes o Senhor nos desse o escape. Podemos ter essa certeza que em tudo somos provados por Deus. Mas antes, Ele mesmo nos concede o escape, porque o prazer de Deus não é nos ver cair, mas de nos fortalecer, nos preparar para as demais coisas que virão. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Satanás está presente em nossas vidas para nos destruir, mas Deus se faz presente para nos dar o escape. Só depende de mim e de você. O Senhor preparou Jesus com um propósito. Colocou Ele no deserto, não para que o Senhor Jesus fosse destruído, mas para vencer a Satanás. Amém? Vamos dar aqui a continuidade, aqui a leitura de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Essa foi a primeira tentação. Ele, porém, respondeu, dizendo: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, meus amados irmãos, nos mostra que da mesma forma que o Senhor Jesus foi tentado, eu e você somos atentados. Mas não veio sobre nós uma tentação que não conseguimos suportar. Aqui, nesta palavra, nos diz claramente que o Senhor Jesus se preparou. Ele estava 40 dias e 40 noites jejuando, orando, se fortalecendo, buscando a presença de Deus na sua vida. E ele estava pronto, preparado, apesar da carne ser fraca, porque ele teve fome, ele era humano, ele ainda não estava ali só no espiritual, ele ainda era humano e ele teve fome. Isso nos mostra que Satanás sempre vai nos oferecer as pelotas dele. Ele sempre vai aproveitar a nossa necessidade, a nossa deficiência, para nos oferecer algo que aparentemente venha solucionar a nossa necessidade, mas é mentira. Você pode ver aqui que Satanás usou a palavra de Deus para fazer ele pecar, desobedecer ao Senhor. Mas Jesus estava preparado, nos mostrando assim que eu e você temos que estar preparados. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos vós, pois, a Deus, resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, meus amados irmãos, nos deixa claro que temos que resistir ao diabo e ele vai fugir. Eu não sei o que é que Satanás está te oferecendo, está fazendo você acreditar que a solução é você pecar, é você desobedecer a Deus. Talvez ele esteja aí usando a própria palavra, como aqui ele usou a própria palavra de Deus para pecar, para fazer Jesus pecar, desobedecer a Deus e ele ganhar, ele vencer Jesus. Mas Jesus estava pronto, apesar da carne ser fraca, que eu e você esteja pronto, que a gente venha se fortalecer na palavra de Deus. É preciso que a gente conheça o escape já está aqui, a solução já está aqui, as advertências já estão aqui. O que temos que fazer é obedecer, é resistir, é se assujeitar a Deus. Não adianta você dizer que resiste se você não se assujeita a Deus. Aqui, se o Senhor Jesus só resistisse ao diabo, ele ia cair, porque ele estava usando a própria palavra. Mas o Senhor Jesus conhecia. Deus já tinha dito, nem só do pão viverá o homem. Quer dizer, você não vive só do alimento que sacia a sua fome, da água que sacia a sua sede. Porque só seremos saciados, a nossa fome, a nossa sede,
quando a gente se sujeitar a Deus, quando a gente for beber água dessa fonte chamada Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Eu sou a água que sacia a sua sede. Aquele que vem a mim jamais voltará a ter sede. E ele não parou por aqui não. Ainda houve uma segunda tentativa. Ele não desiste. Ele não desistiu de Jesus. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de mim. É preciso que a gente esteja se assujeitando a Deus, vivendo em comunhão com o Pai, colocando a palavra de Deus em prática na nossa vida. Aqui no versículo 5 e 6, diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um penásculo no templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e torna-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E no 7, o Senhor Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você veja que Satanás não conseguiu na primeira tentativa, mas ele não parou. Ele não desistiu. Ele levou o Senhor Jesus para um lugar bem alto e mandou: lança-te daqui. Como ele tem feito isso com muitas pessoas, levando para um lugares altos, mandando as pessoas pular, cometerem suicídio, achando que aquilo ali é a solução. Usa até mesmo a palavra de Deus. E muitos têm acreditado. Muitos têm deixado a carne prevalecer. Mas quem tem que prevalecer na nossa vida é o nosso Espírito. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus nas nossas vidas. Não podemos obedecer, ouvir a voz de Satanás. Ele aqui mandou o Senhor Jesus pular, porque está ali na palavra que o Senhor diz, né? Que Ele nos sustenta nas nossas mãos. Ele usou ali o Salmo 91, para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra. Mas Jesus estava preparado e disse, não atentará o Senhor teu Deus. Tem muitas pessoas, meus amados, que estão vivendo, cometendo muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque não estão dando ouvido à palavra de Deus, estão cumprindo, fazendo ali aquilo que Satanás manda. Quantos suicídios, quantas coisas ruins, tantas pessoas que roubam porque estão faltando comida, outros matam para tomar o emprego de outro, a vaga de outro. É muita coisa que a gente está vendo. Mas por que tudo isso? Porque não estamos ouvindo a palavra de Deus, porque não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Em 1 Coríntios 10, como eu já li, diz que não sobreveio a tentação, senão humana, que a gente possa suportar, porque fiel é Deus, que já nos deu o escape. Mas estamos parando, deixando de ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Satanás. Aqui nessa palavra, tem nos ensinando como podemos vencer a tentação de Satanás. Como podemos vencer?
meus amados. Podemos vencer se assujeitando a Deus, obedecendo a Deus, buscando a Deus em todos os momentos, nos alimentando. E ele não desistiu, ele ainda fez mais outra, terceira tentativa para destruir a vida de Jesus. E diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Aqui agora, ele já quer a adoração. Ele tentou de várias formas. E Jesus disse: volta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás. E somente a Ele servirá. Glória a Deus. Aleluias. Em 1 Coríntios diz, 10:9, não devemos colocar o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos pela serpente. Aqui o Senhor Jesus estava preparado, que eu e você venha estar preparado. Aqui ele mostrou a solução para as necessidades, todas as necessidades do Senhor Jesus, mostrou todas as suas riquezas, mostrou o seu reino e prometendo ao Senhor Jesus que tudo aquilo daria ao Senhor, se tão somente o Senhor prostrasse aos pés dele. E aqui o Senhor Jesus, dentro da palavra, diz: só o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, eu vou adorar. Que você tenha isso no seu coração, que faça ali como Daniel. Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que parar de orar, do que parar de adorar. Mesaque, Abednego, preferiram o quê? Preferiram entrar na fornalha de fogo. Preferiram ser queimado. Preferiu obedecer a Deus, adorar somente a Deus. Eram 3 homens. Entrar ali, naquela fornalha, ser jogados. Mas quando eles estavam ali, tinha lá o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Para quê? Para dar o escape. Para dar o escape àqueles que não se prostraram, àqueles que preferiram servir a Deus e adorar o seu único Deus. Assim como Daniel, os leões foi fechada a boca, os leões não fizeram nenhum dano a Daniel, porque Daniel preferiu adorar o Senhor seu Deus. Que eu e você venha ter no nosso coração essa certeza que só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos servir. Não podemos confiar no que a serpente diz, na voz de Satanás, como Eva e Adão. Que o Senhor Jesus deu uma ordem a eles que eles podiam comer de todo fruto, somente não tocar naquele fruto proibido. E quando a serpente veio, a serpente, que é Satanás, lançou ali
as palavras a Eva, que o Senhor não queria que eles fossem como ele. E o que foi que ela fez? Ela logo deu ouvido. Ela logo deu ouvido à palavra, à voz de Satanás. E por conta disso, o pecado entrou no mundo. Foi através dessa tentação que Eva caiu, Adão também caiu. E veio o pecado no mundo pela desobediência a Deus. Mas aqui, homens e mulheres na Bíblia Sagrada que não deram ouvido. Ananias também deu ouvido à voz de Satanás. Ele vendeu a sua propriedade e mentiu, não falou a verdade, qual foi o valor da propriedade que ele vendeu. E é assim, meus amados irmãos, Satanás está sempre lançando as suas pelotas. Nós temos que estar atento, orando e vigiando, para que a gente não venha cair em tentação. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilha e em muitos desejos desordenados e noviços que levam os homens a mergulharem nas suas ruínas e na destruição. Meus amados irmãos, Timóteo aqui nos diz que aqueles que querem ficar ricos, eles cometem muitas coisas erradas. Eles se transformam em homens corruptos, ladrões, homens violentos, sanguinários. Por quê? Porque eles querem ficar ricos. E eles caem nas armadilhas de Satanás. Satanás coloca ali os seus pratos. E eles caem. Caem por quê? Porque não estão preparados. Porque Deus não é contra a riqueza, mas é contra a riqueza ilícita. É contra tudo que é pecado. É preciso que a gente venha acordar, no despertar. Estamos vendo aí muito sofrimento. Por quê? Porque muitos que querem ser ricos cometem coisas erradas e deixam outros passando necessidade. Deixa uma nação sofrendo. Por quê? Por causa da ganância. Outros por causa dos seus desejos imorais, sexuais. Temos que estar atento. Temos que estar atento para as obras de Satanás. Em Mateus 26, 41 diz: vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não podemos confiar, meus amados irmãos. Quando você é apanhado de surpresa, é mais difícil para você vencer a tentação. Por isso é importante que você venha estar cheio da palavra de Deus, que você venha se alimentar do pão vivo que desceu do céu, para que você não caia na cilada de Satanás, para que você venha fugir da imoralidade e de todos os outros pecados. Alguns cometem pecado fora do corpo. Gente, vamos nos atentar à palavra de Deus, à voz do Pai. Vamos parar de buscar só as coisas que é da terra, das coisas que é da carne, dos desejos carnais. Vamos buscar o espiritual.
Vamos estar forte, espiritualmente falando, porque a nossa carne, ela está fraca. Mas se você alimentar o seu espírito, ele vai vencer. Ele vai vencer todas as tentações. Mas é preciso que eu e você esteja firme, esteja preparado, como o Senhor Jesus aqui estava preparado. Quando ele teve fome, Satanás veio a ele oferecendo pão. Quando ele não viu que não ia conseguir, ele veio mostrando a ele a cidade santa, mandando que ele lançasse de um lugar bem alto, porque o Senhor Deus ia sustentar ele nas suas mãos. Talvez também você esteja aí cometendo muitas coisas erradas, dizendo: Deus me entende, Deus me guarda, Deus me livra, Deus me perdoa. Sim, Deus está pronto para nos perdoar, está pronto para nos levantar, mas é preciso que você se arrependa das coisas erradas, que venha se alimentar da palavra de Deus, do pão da vida, e venha se fortalecer, que não venha cair em tentação, porque toda tentação, antes o Senhor já nos deu um escape. Você tem condição de escapar quando você está preparado. Você não pode ficar aí de bobeira, para que Satanás não venha pegar você de surpresa. Ele não vem com rabinho e chifre, ele vem com sapatinho de lã, mostrando a você as suas riquezas, mostrando a saída, até mesmo quando você está passando por uma decepção, por uma tristeza, uma frustração. O diabo vem no seu ouvido e diz: lança-te daqui, que tudo isso vai acabar. Deus lhe entende, você não suporta mais, é mentira. É mentira, não atente o Senhor teu Deus. Não faça coisas que Deus não mandou você fazer. Essas obras aqui é satânica, não é de Deus. Apesar de todo o sofrimento, apesar de qualquer circunstância que esteja eu e você passando, o Senhor tem a solução. Ele tem o escape. Faça como Jesus. Se prepare, esteja pronto. Porque no mundo vamos ter aflições. Mas temos que estar preparado, meu irmão. Preparado com o quê? Com oração. Preparado com a palavra de Deus. Preparado fazendo seu jejum. Se consagrando a Deus. Se desviando das trevas. Indo pelo caminho da luz. Porque a Bíblia é clara. Aqueles que se alimentam da carne são carnais, mas aquele que se alimenta do Espírito, da palavra, são espirituais. Não dê bobeira não. Faça como Jesus, esteja com a palavra no seu coração, na ponta da sua língua. Mas que palavra? Não é a do diabo não. Ele estava aqui com a palavra na ponta da língua, a palavra de Deus. Satanás aqui não conseguiu enganar, como conseguiu enganar Eva, como conseguiu enganar a Safira, mas o seu esposo. Esteja pronto. Quando Paulo esteve ali também na prisão, preso por causa do Senhor Jesus, por causa da própria palavra, ele não caiu em tentação. Ele não deixou de adorar o Senhor, o nosso Deus. Eles começaram ali a cantar louvor de adoração. Eles entrou em oração de imediatamente e começou a engrandecer o nome do Senhor. E o que aconteceu?
O escape veio. O escape veio sobre a vida de Paulo e Silas. Às vezes queremos as coisas muito rápidas. Queremos uma mudança de vida de uma hora para outra. Mas não estamos assujeitando a Deus. Não estamos ouvindo aquilo que o Pai diz. Se matar não é solução. É até uma covardia. Porque você não vai se livrar do sofrimento. Ainda tem a eternidade toda. Você só está mudando de um lugar para o outro. Mudando do estado. Da onde você estava vivendo. Estava vivendo na terra e passou por uma eternidade. Mas essa eternidade é aonde? É com quem? É a mesma coisa da pessoa que faz a coisa errada, que comete uma corrupção. Ele vai ter riqueza, mas vai ter as consequências. Todo pecado tem as suas consequências. Não pense você que não tem, porque tem. Tudo que a gente faz, a gente responde. O Senhor Jesus nos ensina aqui como vencer a tentação, como vencer o pecado, como podemos acreditar no que a palavra diz. Aqui está escrito, nessa passagem mostra todo o propósito de Deus, levando Jesus para o deserto. Mas Jesus não permaneceu no deserto. Assim como ele permite que eu e você, que todos nós, passe pelo deserto. Que a gente seja provado para a gente poder ser aprovado. E o deserto é um lugar de fortalecimento. É um lugar onde você vai valorizar, priorizar a presença do Pai na sua vida. É no deserto que você vê que o Senhor, o nosso Deus, é prioritário, que nós dependemos dele. É no deserto que você venha depender totalmente de Deus, que venha prestar culto somente ao Senhor. A idolatria é algo que desagrada a Deus. Só a Deus deveremos adorar. E só terminando aqui essa mensagem, eu quero voltar a citar, fazer essa citação desse versículo, para que você e eu guarde no nosso coração aquilo que a palavra diz. Não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possamos suportar. O Pai tem um propósito em nossas vidas. E o propósito dele é que eu e você se torne um vencedor. Que a gente vença todas as tentações. O Senhor não permite nenhum tipo de tentação que a gente não possa resistir, que a gente não possa suportar. Antes, Ele nos dá o escape, como tem aquela palavra.
Aquilo que não nos mata só nos fortalece. E com certeza o Pai não veio para te matar, nem para me matar. Quando Ele permite algo que a gente passe, ou que a gente seja tentado, é para que a gente venha ser aprovado por Deus. Que a gente venha aprender a depender somente dEle. Que só a Ele a gente venha adorar, a gente venha prestar culto. Amém? A tentação é diferente de aprovação. A tentação não é pecado quando você não concorda, quando nós não aceitamos. Provações são coisas que a gente passa, mas que em todas as coisas que passamos, temos o Pai do nosso lado, nos ajudando a passar por as provas, por as tentações, para que a gente venha ser fortalecido, venha reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais comigo e com você. E desde já eu te peço, curta essa mensagem, deixa aí o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal para que outras pessoas venham ouvir a mensagem. Vamos juntos levar a palavra de Deus. E em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Fiquem todos com Deus. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade. Quero te agradecer por mais um dia, Senhor. Quero te agradecer porque sei que o Senhor está comigo. Sei que o Senhor está conosco em qualquer momento da nossa vida. Que é o Senhor quem nos livra de todo mal, de todo embaraço. Mas é necessário que cada um de nós nos assujeite ao Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de todos nós. Acreditamos, Pai, na Tua palavra. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. Amém. Fiquem todos com Deus.